Mulher vê o seu ex-marido milionário e a amante numa festa, mas o que aconteceu ninguém esperava. Se inscreva no canal para receber histórias emocionantes e deixe seu like para continuar assistindo. A chuva castigava as ruas do Rio de Janeiro naquela noite. O vidro do carro de Camila estava embaçado e as luzes dos postes refletiam nas gotas que escorriam pelo para-brisa. Ela segurava firme o volante, os nós dos dedos esbranquiçados pela força com que apertava suas próprias mãos. O peito doía. Não uma dor física, mas aquela dor sufocante que parece tomar conta da alma e deixar tudo oco por dentro. Ela jamais esqueceria aquela noite. A noite em que sua vida desmoronou. O telefone vibrou no painel do carro. O nome de Marcelo brilhava na tela. Seu marido, o homem a quem ela havia dedicado cada ano da última década. Camila hesitou antes de atender, sentindo um aperto no estômago. Alô? Sua voz saiu trêmula. Do outro lado, um suspiro pesado. Camila, precisamos conversar. Havia algo errado. Ela sentia isso. A voz dele estava distante, fria. Não era como antes, quando ele a chamava de meu amor, ou ria ao telefone antes mesmo de dizer qualquer coisa. Marcelo, o que está acontecendo? O silêncio foi insuportável. Podemos nos encontrar em casa daqui a pouco? Ele perguntou finalmente. O coração de Camila martelava em seu peito. Ela queria respostas. Agora. Apenas diga a Marcelo. Sua voz se ergueu em um tom de desespero. O que está acontecendo? E então ele disse, frio, sem rodeios, sem hesitação. Quero o divórcio. As palavras foram como um golpe. Camila sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O ar ficou pesado, difícil de respirar. O quê? Eu conheci alguém. Eu sinto muito, Camila, mas eu amo outra pessoa. A frase ecoou na mente dela como um trovão. Os olhos ardiam. O coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Você ama outra pessoa? Sua voz se quebrou. Não queria que fosse assim, ele suspirou. Mas eu não posso mais continuar fingindo. Camila sentiu o gosto amargo da traição antes mesmo de entender completamente o que estava acontecendo. Quem é ela? Outro silêncio. Ela ouviu um barulho ao fundo, um sussurro. E então, uma voz feminina. Marcelo, você vai demorar? Camila sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ela não precisou de mais nada. Não precisava ouvir mais uma explicação, uma desculpa, uma tentativa patética de amenizar aquilo. Ele já estava com ela naquele momento. A ligação caiu e Camila ficou ali, sentada no carro, olhando para o nada. As lágrimas vieram silenciosas no começo. Depois, elas vieram como uma tempestade. Os dias seguintes foram um borrão. Camila se recusava a sair do quarto. O cheiro dele ainda estava nos lençóis. As roupas dele ainda estavam no armário. A aliança ainda pesava em seu dedo, como uma lembrança cruel do que eles um dia foram. Ela passava as noites em claro, revivendo cada momento do casamento. Quando tudo começou a desmoronar. Flashback. 2 anos antes. Camila se lembrava da última viagem que fizeram juntos. Eles estavam em Gramado. Marcelo segurava sua mão enquanto passeavam pela rua coberta, e ela se sentia segura, amada, ou pelo menos achava que sim. Promete que vamos voltar aqui um dia? Ela perguntou sorrindo para ele. Marcelo beijou sua testa. Prometo. Mas agora, olhando para trás, Camila se perguntava. Quando essa promessa se quebrou? Havia sinais que ela ignorou? As desculpas para chegar tarde em casa? As viagens de trabalho cada vez mais frequentes? O jeito como ele parou de olhar para ela como antes? Ela percebeu tarde demais que as rachaduras sempre estiveram ali. Ela apenas se recusava a enxergá-las. Meses depois, na televisão, uma reportagem falava sobre um evento de gala da empresa de Marcelo.
As câmeras mostravam casais sorrindo, empresários apertando mãos, e então lá estava ele, Marcelo, de terno preto, segurando uma taça de espumante e, ao lado dela, Vanessa, a mulher por quem ele a trocou, jovem, elegante, linda. Vanessa usava um vestido vermelho colado ao corpo, os cabelos castanhos caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela sorria para Marcelo como se soubesse exatamente o que tinha feito, como se soubesse que tinha vencido. Camila sentiu um gosto amargo na boca. Afinal, o que Vanessa tinha que ela não tinha? E então, como se o universo quisesse destruí-la por completo, a repórter perguntou: Marcelo, rumores dizem que seu casamento terminou recentemente. Isso é verdade? Marcelo olhou para Vanessa antes de responder. Algumas coisas simplesmente chegam ao fim, mas a vida sempre nos surpreende com novas oportunidades. Camila apertou os punhos. O peito ardia. As lágrimas voltaram, mas dessa vez algo dentro dela mudou. Ela não podia continuar assim. Ela não podia permitir que Marcelo e Vanessa vencessem. Se ele seguiu em frente, então ela também seguiria. Camila respirou fundo e enxugou o rosto. A mulher que ela era antes morreu ali, e naquele instante, sem que ela soubesse, uma nova Camila começou a nascer. Naquela noite, Camila olhou-se no espelho por mais tempo do que o normal. O rosto pálido e abatido dos meses anteriores havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que havia aprendido a se reerguer, que reconstruiu sua vida tijolo por tijolo. Ela ainda carregava cicatrizes, mas agora eram apenas marcas de batalhas vencidas. No começo, foi difícil. O primeiro passo sempre é. Após o divórcio, ela precisou reaprender a viver sem depender de ninguém. O dinheiro que recebeu no acordo judicial foi o suficiente para começar de novo, mas não para viver sem preocupações. Pela primeira vez em anos, Camila precisou encarar o mundo real sozinha. A princípio, o mercado de trabalho pareceu cruel. Seu diploma em administração parecia quase obsoleto depois de tantos anos fora do ramo, dedicando-se a um casamento que, no final, não lhe deixou nada além de memórias amargas. Os olhares condescendentes em entrevistas de emprego, as recusas polidas e as portas fechadas foram um golpe em sua autoestima já fragilizada. Mas ela não desistiu. Camila começou do zero. Aceitou um trabalho como assistente em uma pequena empresa de consultoria no centro de São Paulo, mesmo sabendo que era qualificada para muito mais. Trabalhou incansavelmente, absorvendo tudo o que podia. Ficava até tarde no escritório, estudava à noite, fazia contatos. Em poucos meses, tornou-se indispensável para a empresa, e em 1 ano ela foi promovida. O reconhecimento veio rápido, sua determinação e inteligência eram inegáveis. Quando percebeu que tinha aprendido tudo o que podia naquele emprego, Camila tomou a decisão mais ousada de sua vida, pediu demissão e abriu sua própria empresa. Foi um risco. Noites em claro, medo, incertezas. Mas pela primeira vez, o medo não a paralisou, ele a impulsionou. Ela usou cada lição aprendida no casamento fracassado, cada humilhação e dor como combustível para crescer. E então, 2 anos se passaram. Agora, Camila era dona de uma empresa de consultoria financeira que crescia a passos largos. Tornou-se respeitada no mercado, uma mulher independente, segura, poderosa. Os dias de choro e autopiedade ficaram para trás. Ela havia provado para si mesma que a felicidade não dependia de ninguém além dela. Naquela noite, enquanto se preparava para o evento de gala, Camila sorriu ao ver sua imagem no espelho. O vestido preto, elegante, abraçava suas curvas perfeitamente. O cabelo, antes sempre preso em um coque sem vida, agora caía em ondas sofisticadas sobre os ombros. O batom vermelho realçava sua confiança, e os saltos altos a faziam sentir-se ainda mais imponente.
Ela não precisava daquela festa para se sentir validada. Mas era um evento importante no mundo dos negócios, e ela tinha sido pessoalmente convidada pelo anfitrião. Isso significava que ela havia chegado ao topo. O passado não a definia mais. O salão estava iluminado por lustres de cristal e repleto de empresários, celebridades e figuras influentes. Camila entrou de cabeça erguida, cumprimentando algumas pessoas conhecidas. Ela se sentia bem, como se finalmente pertencesse ali. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ela sentiu um olhar queimando em sua direção. Camila seguiu o instinto e virou a cabeça lentamente. Do outro lado do salão, um homem estava parado, segurando uma taça de espumante, boquiaberto. Seus olhos estavam arregalados, como se não acreditasse no que via. Marcelo, seu ex-marido, o homem que a havia traído, humilhado e descartado como se ela fosse irrelevante. O tempo não havia sido tão generoso com ele quanto fora com Camila. Seu rosto carregava marcas do estresse e seus olhos tinham um brilho diferente, algo entre surpresa e arrependimento. E então, Camila percebeu algo ainda mais chocante. Ao lado dele, segurando seu braço com uma expressão tensa, estava Vanessa. A mulher por quem Marcelo a trocou. O salão inteiro pareceu desaparecer por um momento. Tudo ao redor perdeu o som, a cor, o movimento. Apenas 3 pessoas pareciam existir naquele espaço: Camila, Marcelo e Vanessa. E naquele instante, Camila soube que aquela noite mudaria tudo. Sentiu cada olhar sobre ela enquanto permanecia imóvel no centro do salão. Marcelo ainda estava parado, parecendo atordoado, como se não conseguisse acreditar na mulher que via à sua frente. O tempo havia passado para os dois, mas a diferença era gritante. Enquanto ele parecia desgastado, carregando o peso de escolhas que talvez já começasse a questionar, Camila estava deslumbrante, radiante, indomável. Vanessa percebeu. Ela percebeu antes mesmo de Marcelo entender. O corpo dele estava rígido, os olhos incapazes de desviar de Camila, como se estivesse vendo um fantasma de algo que um dia lhe pertenceu e que agora parecia inalcançável. Vanessa não gostou do que sentiu. Não gostou da forma como Marcelo reagiu. Ela sabia que Camila estava diferente, mais confiante, mais sofisticada, mais poderosa do que nunca, e isso a incomodava mais do que queria admitir. Amor, você está bem? A voz de Vanessa foi doce, mas havia algo afiado nela. Marcelo piscou algumas vezes, saindo do transe e tentando disfarçar seu espanto. É só surpreendente. Não havia há anos. Vanessa sorriu, mas seu peito apertou. Nos últimos tempos, ela sentia que Marcelo estava distante. Pequenos detalhes, que antes não a incomodavam, agora pareciam gritar. As noites em que ele chegava tarde, sem explicação, os jantares silenciosos, a forma como ele olhava para o celular e suspirava antes de guardá-lo no bolso. Ela já não se sentia tão segura como antes. E agora, vendo Camila, aquela insegurança cresceu como uma sombra em sua mente. Então Vanessa tomou uma decisão. Se Marcelo não conseguia tirar os olhos de Camila, então ela se certificaria de que Camila soubesse exatamente quem era a mulher que estava ao lado dele agora. Com passos calculados, ela segurou sua taça de espumante e caminhou até Camila. Cada passo era ensaiado, cada movimento milimetricamente planejado. Ela não deixaria que aquela mulher roubasse a cena. Camila percebeu Vanessa se aproximando, mas não demonstrou reação. Ela já sabia o que viria a seguir. Durante muito tempo foi ingênua o suficiente para acreditar que algumas pessoas simplesmente seguiam em frente sem precisar destruir outras. Mas agora ela sabia a verdade. Vanessa não estava vindo para cumprimentá-la. Vanessa estava vindo para marcar território. Camila, que surpresa encontrar você aqui. A voz de Vanessa era doce,
mas o veneno escorria por entre as palavras. Camila sorriu, mantendo-se impassível. Vanessa. Como vai? Vanessa inclinou a cabeça levemente, como quem observa algo curioso. Vejo que a vida tem sido gentil com você. Está deslumbrante. Camila sustentou o olhar dela sem se abalar. A vida tem sido justa comigo. E você? A pergunta pegou Vanessa desprevenida por um segundo. Seu sorriso vacilou, mas logo voltou ao rosto. Nunca estive melhor. Afinal, casei-me com o homem dos meus sonhos. Marcelo é um marido maravilhoso. Camila percebeu o brilho nos olhos de Vanessa, um brilho que não era de felicidade, mas de provocação. Ela não precisava ouvir aquilo. Não precisava de uma disputa. O tempo já havia lhe ensinado que algumas batalhas são vencidas simplesmente ao escolher não lutar. Fico feliz por vocês, respondeu Camila, sem alterar a voz. Mas antes que pudesse encerrar a conversa e se afastar, um som familiar a fez congelar. A risada de Marcelo. Camila virou levemente a cabeça, e lá estava ele. Ainda parado no mesmo lugar, conversando com outro grupo de empresários, mas agora, ao seu lado, havia outra mulher. E ela estava rindo. Vanessa percebeu a mudança na expressão de Camila e seguiu seu olhar. E foi então que ela viu. Uma mulher jovem, cabelos escuros, pele impecável, um vestido vermelho que moldava suas curvas de forma perfeita. Ela se inclinava levemente para Marcelo, pousando a mão em seu braço com intimidade. Vanessa sentiu um frio na espinha. Marcelo, quem é essa? Sua voz vacilou. A jovem sorriu, ignorando completamente a presença de Vanessa. Sou Isabela. Marcelo não te contou sobre mim? O salão inteiro pareceu silenciar naquele instante. Vanessa piscou, confusa, tentando processar o que estava acontecendo. O quê? Ela olhou para Marcelo, esperando uma explicação. Esperando que ele risse e dissesse que era um mal-entendido. Mas ele não disse nada. A cor desapareceu do rosto de Vanessa. Uma náusea tomou conta de seu corpo, enquanto as palavras de Camila ecoavam em sua mente. A vida tem sido justa comigo. E você? Justa. Vanessa sentiu o peso daquela palavra agora. Camila observava a cena sem dizer nada. Não precisava. Não havia satisfação em ver Vanessa sendo traída da mesma forma que ela foi um dia, mas havia algo inevitável ali. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Marcelo tentou segurar a compostura, mas Camila percebeu. Percebeu no olhar dele algo que ela nunca havia visto antes: arrependimento. Pela primeira vez, Marcelo realmente a viu. Não como a mulher que ele deixou, mas como a mulher que ele nunca deveria ter perdido. Mas já era tarde demais. Camila pegou sua taça e girou levemente o líquido dentro dela sem pressa. O caos que acontecia à sua frente já não era problema dela. Ela estava acima disso. Ela estava acima de todos eles. E então, sem dizer uma única palavra a mais, Camila se virou. E desapareceu pelo salão, deixando Marcelo e Vanessa para enfrentar o peso de suas próprias escolhas. O silêncio entre Vanessa e Marcelo se tornou insuportável. Os olhos dela estavam arregalados, os lábios entreabertos em choque e a mão segurando a taça de espumante tremia levemente. Ela olhou para Isabela novamente, como se precisasse ter certeza de que aquela mulher realmente estava ali, ao lado do seu marido, tão confortável, tão segura. Marcelo! A voz de Vanessa saiu mais baixa do que ela pretendia. Ela limpou a garganta e tentou novamente, agora com um tom mais firme. Quem é essa mulher? Marcelo passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Seus olhos dançavam entre Vanessa e Isabela, mas ele não disse nada. Vanessa deu um passo à frente, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Estou esperando, Marcelo. Isabela, por outro lado, parecia se divertir com a situação.
Ela sorriu, apoiando a mão suavemente no braço de Marcelo, como se ele lhe pertencesse. Ah, querida, você realmente não sabe? Isabela riu, um som leve e venenoso. Isso é constrangedor. Vanessa sentiu seu estômago revirar. Cada célula do seu corpo implorava para que aquilo fosse um mal-entendido, para que Marcelo negasse, para que dissesse qualquer coisa que a tirasse dessa posição humilhante. Mas ele não negou. Ele não disse nada. Marcelo apenas desviou o olhar, levando a taça de espumante aos lábios com pressa, como se quisesse se esconder atrás do vidro. E foi então que Vanessa entendeu. Ela sentiu um frio percorrer sua espinha. O coração começou a bater rápido, não de amor, mas de medo. Medo de que tudo que ela construiu, sua imagem, seu status, seu casamento, estivesse prestes a desmoronar diante de todos. Você... Vanessa engoliu seco. Seu rosto se contraiu em uma mistura de raiva e incredulidade. Você está me traindo, Marcelo. Várias cabeças começaram a se virar. O salão era enorme, repleto de empresários, políticos, socialites. Mas agora, muitos olhares estavam sobre eles. Um murmúrio começou a crescer ao redor. Marcelo finalmente olhou para Vanessa. Ele abriu a boca para falar algo, mas fechou em seguida. Ele não tinha uma justificativa. Eu não acho que aqui seja o lugar para... O lugar? Vanessa riu sem humor, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Ela apontou para Isabela. Então é por isso que você estava tão distante ultimamente? Você está dormindo com essa... Ei, cuidado com suas palavras. Isabela interrompeu, sua voz carregada de ironia. Você já esteve no meu lugar antes, lembra? Acho que sabe muito bem como isso funciona. Vanessa perdeu o fôlego por um instante. Ela já esteve no lugar de Isabela. Ela foi Isabela para Camila. A verdade bateu nela como um soco. Marcelo passou por ela, tentando minimizar o escândalo. Ele murmurou algo baixo, tentando acalmá-la, mas Vanessa estava fora de si. Ela não era Camila. Ela não aceitaria ser descartada. Você é patético, Marcelo. Eu larguei tudo por você. Fiz inimigos por você. Me tornei uma piada para estar ao seu lado. E agora você simplesmente joga tudo fora por causa dessa garota? Marcelo suspirou e passou as mãos no rosto, exasperado. Ele olhou para os lados, consciente de que estavam chamando atenção demais. Não podia perder a compostura ali. Podemos falar sobre isso depois? Depois? Depois! Vanessa gritou. Todos os olhares agora estavam sobre eles. Isabela, por sua vez, apenas observava, cruzando os braços e sorrindo de canto. Marcelo respirou fundo, fechou os olhos por um instante e virou-se para ir embora. Ele precisava de um respiro, precisava pensar. Mas assim que deu alguns passos para longe da confusão, algo chamou sua atenção do outro lado do salão. Camila. E ela não estava sozinha. Um homem alto e imponente havia acabado de chegar ao seu lado. Um terno impecável abraçava seu corpo forte, e seu sorriso era confiante. O salão inteiro o conhecia. Henrique Vasconcelos, CEO bilionário, um dos homens mais influentes do país. Marcelo observou com um aperto no peito, enquanto Henrique pousava uma das mãos na cintura de Camila de maneira natural, íntima, como se aquele fosse seu lugar. Camila virou o rosto para ele e sorriu, um sorriso genuíno, cheio de algo que Marcelo não via nela há anos. Liberdade. E então, aconteceu. Henrique se inclinou e a beijou. Não foi um beijo rápido, nem tímido. Foi o tipo de beijo que deixava claro para todos naquele salão que Camila não era mais uma mulher solitária, que ela pertencia a outro homem. Marcelo sentiu algo gelado subir por sua espinha. Raiva, ciúmes, posse.
Ele apertou os punhos ao lado do corpo, sem perceber que Vanessa ainda gritava atrás dele, sem perceber que Isabela o observava com um olhar de tédio. Nada importava mais naquele instante, porque enquanto tinha duas mulheres brigando por ele, seu olhar estava preso em Camila. E pela primeira vez em anos, ele percebeu que talvez tivesse perdido algo que nunca mais poderia recuperar. Marcelo não conseguia desviar o olhar. O salão inteiro parecia distante. As vozes ao redor se tornaram apenas ruídos abafados. Tudo o que ele enxergava naquele momento era Camila nos braços de outro homem. Ela estava radiante, sorrindo de uma forma que ele não via há anos, talvez de uma forma que ele nunca tenha visto antes. E então, sem hesitação, Henrique a beijou novamente, dessa vez mais demorado, mais intencional, como se quisesse deixar claro para todos ali que Camila era dele agora. O estômago de Marcelo revirou. Ele sentiu um gosto amargo na boca, um nó apertado na garganta, ciúmes, raiva, um sentimento de posse que ele sequer sabia que ainda existia dentro dele. Mas não era apenas isso. Era algo mais profundo. Um reconhecimento tardio do que ele havia perdido. Atrás dele, Vanessa ainda discutia, agora ignorada por todos ao redor. Ela gesticulava, falava rápido demais, a voz carregada de desespero e indignação. Isabela, por outro lado, assistia à cena com um sorriso vitorioso nos lábios, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Mas Marcelo não estava mais ali, pelo menos não de corpo e alma. Ele estava completamente imerso no que via do outro lado do salão. Camila virou-se para Henrique com um olhar divertido, como se a atenção excessiva sobre eles não a incomodasse nem um pouco. Ao contrário, ela parecia gostar. Ou talvez apenas não se importasse mais. Depois de tudo o que passou, Marcelo percebeu que nada do que ele fizesse poderia atingi-la agora, e isso o incomodava ainda mais. Ele sempre achou que Camila seria sua sombra, que mesmo depois do divórcio, ela continuaria ali, magoada, quebrada, sem conseguir seguir em frente. Mas agora, vê-la ao lado de Henrique, uma das figuras mais poderosas do país, um homem que poderia ter qualquer mulher ao seu lado, fez algo dentro de Marcelo se revirar de uma forma que ele não esperava. Vanessa finalmente notou que ele não a ouvia mais. Ela seguiu seu olhar, e quando viu Camila e Henrique, seu rosto se contorceu. Primeiro em surpresa, depois em raiva. "Você só pode estar brincando comigo", ela disse, com a voz carregada de ódio. "Depois de tudo o que aconteceu aqui, depois de me humilhar na frente de todo mundo, é nisso que você está pensando?" Marcelo não respondeu, nem sequer olhou para ela. Ele continuava observando Camila, como se tentasse decifrar cada detalhe de sua expressão. Vanessa riu, incrédula. "Não pode ser, você está com ciúmes dela." Dessa vez, Marcelo desviou os olhos de Camila e encarou Vanessa. O olhar dela estava carregado de uma mistura de dor e revolta. Pela primeira vez, ele realmente viu o que estava fazendo. A mulher por quem ele trocou Camila agora estava diante dele, arruinada, ferida, e ele simplesmente não se importava. Ele abriu a boca para dizer algo, mas Vanessa ergueu a mão, impedindo-o de falar. "Sabe de uma coisa, Marcelo? Você merece tudo isso, merece perder, merece ver outra pessoa ocupando o lugar que um dia foi seu." As palavras dela deveriam tê-lo atingido, mas não atingiram. Vanessa o empurrou e saiu em passos firmes, ignorando os olhares ao redor. Isabela revirou os olhos e soltou uma risada baixa antes de também se afastar. Agora Marcelo estava sozinho. Ou pelo menos era assim que ele se sentia. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo dentro dele. Ele deveria se preocupar com Vanessa. Deveria estar pensando em como resolver a confusão em que se meteu. Deveria estar focado em qualquer coisa além de Camila.
mas tudo o que conseguia pensar era nela. Ele assistiu enquanto Henrique segurava sua mão, conduzindo-a pelo salão. Eles pareciam um casal perfeito, e aquilo o corroía por dentro. De repente, Camila parou de andar. Ela sentiu algo, como se pudesse sentir os olhos de Marcelo queimando em suas costas. Devagar, ela virou-se e o encarou. Os olhares se encontraram. O mundo parou por um segundo. E então, Camila sorriu. Não um sorriso de nostalgia, nem um sorriso de rancor. Foi um sorriso de alguém que seguiu em frente, de alguém que venceu. Foi a maior humilhação que Marcelo poderia ter recebido. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele percebeu que talvez nunca tenha sido o homem que Camila merecia. Mas agora era tarde demais. A música suave preenchia o salão, mas para Marcelo tudo parecia distante. Ele não ouvia mais as conversas ao redor, não via mais os olhares curiosos sobre ele. Tudo o que existia era Camila. Ela estava ali, rindo, radiante, conversando com outras pessoas, como se ele nunca tivesse existido. A cena era quase surreal. Durante anos, ele imaginou que, se algum dia a visse novamente, ela estaria diferente. Talvez cansada, talvez ainda ressentida. Mas não. Camila não só seguiu em frente, como floresceu de uma maneira que ele jamais esperava. Marcelo virou outra dose de uísque, sentindo o líquido descer queimando pela garganta. Não era sua primeira taça, nem a segunda, nem a terceira. Ele tinha perdido a conta de quantas vezes o garçom reabasteceu seu copo. Ele não deveria estar bebendo tanto. Mas a cada olhar que lançava para Camila, a cada risada que ela soltava ao lado de Henrique, a necessidade de afogar aquela sensação insuportável só aumentava. Por que aquilo o incomodava tanto? Ele deveria estar satisfeito. Ele era Marcelo. Um homem bem-sucedido, poderoso, tinha tudo o que queria, mas de alguma forma, naquela noite, ele sentia como se não tivesse nada. Vanessa havia ido embora depois de seu surto. Isabela, percebendo que não teria mais sua atenção, também o deixou sozinho no bar. E agora ele estava ali, completamente só, vidrado em Camila e bebendo sem parar. Ela parecia tão intocável. Marcelo odiava admitir, mas aquela nova versão dela o assustava. Durante anos, ele teve certeza de que Camila sempre seria um capítulo encerrado, um fantasma do passado que ficaria preso em suas lembranças. Mas agora, vendo-a assim, vendo-a tão imperturbável, ele percebia o tamanho do erro que cometeu. Então, ele viu a oportunidade. Henrique se afastou por um momento, murmurando algo no ouvido de Camila antes de sair em direção ao banheiro. Marcelo esperou apenas alguns segundos antes de se levantar, segurando firme o copo de uísque. Seu coração batia rápido, mas ele ignorou a sensação. Ele não sabia exatamente o que diria, não sabia o que queria provar, mas algo dentro dele gritava que precisava falar com ela. Camila estava de costas quando ele se aproximou. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, ela pareceu sentir sua presença. Ela virou-se lentamente e quando seus olhos encontraram os dele, Marcelo sentiu o impacto. Era como se todo o passado voltasse de uma vez, esmagando-o. Camila o encarou por alguns segundos e então, sem pressa, levou a taça de espumante aos lábios e tomou um gole. Marcelo. Seu nome saiu de seus lábios sem emoção, sem raiva, sem saudade. Apenas um reconhecimento frio de sua presença. Ele engoliu em seco. Agora que estava ali, não sabia por onde começar. Você está... Ele hesitou procurando as palavras. Diferente. Camila arqueou uma sobrancelha, como se aquela constatação fosse tão óbvia que nem valia a pena ser comentada. Sim, respondeu simplesmente. Marcelo passou a mão pelos cabelos, tentando encontrar um ponto de apoio naquela conversa que já parecia perdida antes mesmo de começar. Eu não esperava te ver aqui. Camila sorriu,
Mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso tranquilo, seguro, sem qualquer fragilidade. O mundo dos negócios é pequeno. Isso era inevitável. Ele respirou fundo. Aquilo estava saindo pior do que ele imaginava. Podemos conversar? Camila inclinou levemente a cabeça, analisando-o. Sobre o que, exatamente? Marcelo hesitou. Não sabia. Não sabia o que queria ouvir dela. Desculpas, compreensão, uma chance de explicar. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso do álcool em seu corpo. Eu só queria saber como você está. Camila soltou uma risada baixa. Não de deboche, mas de incredulidade. Você quer saber como eu estou? Depois de todo esse tempo? Marcelo sentiu seu estômago se revirar. Ele não gostava do jeito que aquela conversa estava tomando. Não queria parecer um homem arrependido, não queria demonstrar fraqueza. Mas ali, diante dela, ele já não sabia o que estava fazendo. Camila deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos nos dele. E Marcelo sentiu que, pela primeira vez, era ele quem estava vulnerável naquela relação. Eu estou bem, Marcelo. Muito bem. Melhor do que jamais estive. Ele engoliu seco. Você sente falta de algo? Ela o olhou por um instante, como se ponderasse a resposta. E então, sorriu novamente. Sim. Marcelo sentiu o peito se apertar. Mas antes que ele pudesse sentir qualquer esperança, Camila completou. Sinto falta de mim mesma, da mulher que eu fui antes de você, da mulher que eu deixei para trás para tentar ser boa o suficiente para um homem que nunca me valorizou. Marcelo piscou, sentindo como se tivesse levado um golpe. Camila não o odiava. Ela simplesmente não se importava mais. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, uma voz surgiu atrás dele. Algum problema aqui? Henrique estava de volta. Ele parou ao lado de Camila e, sem hesitar, colocou a mão na cintura dela. Foi um toque natural, íntimo. Marcelo sentiu cada músculo do seu corpo se contrair. Camila se virou para Henrique e sorriu de um jeito que fez Marcelo sentir um gosto amargo na boca. Nenhum problema! Henrique passou o braço ao redor dela e, sem sequer lançar um segundo olhar para Marcelo, a guiou para longe. Marcelo ficou ali, parado, segurando a taça vazia. O peso da realidade caiu sobre ele com força. Pela primeira vez, ele percebeu que havia perdido Camila. Não porque ela encontrou outro homem, mas porque ela encontrou algo muito mais valioso. Ela encontrou a si mesma. E agora não havia mais espaço para ele na vida dela. O salão parecia girar ao seu redor. Ele se virou e caminhou até o bar novamente, sentindo um vazio crescer dentro de si. O garçom olhou para ele, esperando um novo pedido. Marcelo apertou o copo em sua mão, sentindo a angústia crescer. Me dá outra. O garçom hesitou, mas logo obedeceu. E enquanto Camila dançava ao lado de Henrique, rindo, vivendo, Marcelo afundava cada vez mais em sua própria escuridão. Porque agora não importava quantas mulheres estivessem ao seu lado. Ele só queria aquela que nunca mais voltaria. Marcelo saiu da festa sentindo o peito pesado, como se algo estivesse se fechando dentro dele. A brisa fria da noite de São Paulo bateu em seu rosto quando ele parou na calçada. Os ecos da música e das risadas ainda soando ao longe. Ele olhou para o lado e viu seu motorista particular esperando ao longe. Mas, por alguma razão, ele não quis entrar no carro. Não queria voltar para casa. Não queria enfrentar o silêncio sufocante do seu apartamento. Sem pensar muito, ergueu a mão e chamou um táxi. Assim que entrou, recostou-se no banco e soltou um longo suspiro. O motorista perguntou para onde deveria levá-lo, e Marcelo hesitou por um instante antes de dar o endereço. O carro começou a se mover e ele apoiou o cotovelo na janela, observando as luzes da cidade passarem em borrões. Pegou o celular no bolso, abriu a tela
e por impulso entrou nas redes sociais. Ele sabia que não deveria, mas não conseguiu evitar. A primeira coisa que viu foi uma foto recente da festa. Camila e Henrique estavam juntos, rindo. Ela segurava uma taça de espumante e inclinava a cabeça levemente para ele, como se estivessem trocando um segredo. Os comentários estavam cheios de elogios. Que casal poderoso! Camila merecia um homem assim. Henrique e ela combinam perfeitamente. Marcelo deve estar se mordendo agora, hein? Ele apertou o telefone com força. Sentiu um gosto amargo na boca. A notificação de uma nova matéria surgiu no topo da tela. Henrique Vasconcelos e Camila Moreira, o casal do momento. O CEO bilionário e a empresária de sucesso são flagrados juntos em evento de gala e levantam rumores de um possível romance. Marcelo bloqueou a tela e jogou o celular no banco ao lado, sentindo o coração acelerar. Ele não sabia se era raiva, frustração ou arrependimento. Talvez fosse tudo isso misturado. O táxi parou em frente ao prédio de apartamentos luxuosos onde ele morava. Marcelo desceu, ignorando o porteiro que o cumprimentou, e entrou direto no elevador. O espelho refletiu sua expressão cansada, a gravata ligeiramente afrouxada, os olhos pesados de quem havia bebido demais. A porta do seu apartamento se fechou atrás dele, e pela primeira vez naquela noite, o silêncio o atingiu como um golpe. Tirou o paletó, jogou sobre o sofá e seguiu até o bar. Encheu um copo com uísque, mas antes de beber, ouviu o som da chave girando na fechadura. Ele franziu a testa. Vanessa. Ela entrou com passos firmes, usando um vestido diferente do que vestia na festa, como se tivesse passado em algum lugar antes de ir até ali. O rosto dela estava sério, e os olhos vermelhos indicavam que havia chorado. Marcelo respirou fundo. Não estava com paciência para mais uma discussão. O que você está fazendo aqui? Vanessa fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Pegando minhas coisas. Ele soltou uma risada baixa e sem humor. Achei que você fosse fazer isso amanhã. Achei que você fosse um marido fiel, mas veja só. Ela rebateu sorrindo com sarcasmo. Marcelo rolou os olhos e virou um gole do uísque. Eu não quero brigar. Nem eu. Ela se aproximou, analisando-o por um instante. Mas sabe o que é engraçado, Marcelo? Eu achava que você era um canalha egoísta, mas agora vejo que é ainda pior do que isso. Ele ergueu a sobrancelha, entediado. Ah, é, o que mais eu sou? Vanessa inclinou-se um pouco, apoiando-se na bancada do bar. Um homem obcecado por algo que nunca mais poderá ter, e isso me deixa feliz. O ar pareceu pesar por um instante. Marcelo desviou o olhar, mas ela continuou. Você nem percebeu que Isabela estava te usando, que eu estava te usando. Você gosta de ser desejado, de sentir que está no controle, mas no fundo, a única coisa que realmente quer é o que não pode mais ter. Camila. Ele murmurou sem pensar. Vanessa riu, balançando a cabeça. Eu sabia. Você ficou cego por ela naquela festa. E, honestamente, eu espero que você nunca a esqueça. Por que ela? Vanessa pegou sua bolsa do sofá e lançou um último olhar para ele. Ela já te esqueceu faz tempo. E com isso, Vanessa saiu. O apartamento voltou ao silêncio. Marcelo olhou para o copo de uísque em sua mão, sentindo um nó na garganta. Ele perdeu Vanessa, mas acima de tudo, perdeu Camila. E talvez esse fosse o único erro que ele nunca conseguiria consertar. O tempo passou. Isabela apareceu na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido. Ela entrou no apartamento com a confiança de alguém que sabia que ainda tinha um lugar ali. Bom dia, amor. Marcelo, que estava sentado na varanda, bebendo café e olhando para a cidade sem realmente vê-la, não respondeu de imediato. Isabela aproximou-se, deslizando os braços ao redor do pescoço dele.
Vamos sair para jantar hoje? Ele hesitou por um momento, mas então forçou um sorriso e assentiu. Claro. Se não podia ter Camila, talvez fosse melhor se convencer de que ainda poderia ter algo. Mas no fundo, ele sabia. Nada nunca mais seria o mesmo. Os meses passaram como um borrão. O tempo, que antes parecia seu maior inimigo, agora era apenas um lembrete silencioso de que a vida seguia, independente do que ele sentia. Marcelo tentou seguir em frente. Tentou se convencer de que ainda era o mesmo homem que sempre foi. Aceitou convites para jantares, frequentou os mesmos círculos sociais, manteve seu nome em alta, mas algo dentro dele havia mudado. Isabela ainda estava ao seu lado, sempre sorridente, sempre perfeita. Ela sabia que tinha vencido, pelo menos no papel. Camila estava fora do jogo. Vanessa era apenas uma lembrança distante. E ela agora era a mulher ao lado de Marcelo Vasconcelos. Mas, no fundo, Isabela sabia que nunca o teria por completo. Ele estava ali, mas sua mente estava longe. Seus olhos perdiam o brilho sempre que algo sobre Camila surgia em uma conversa, e isso a irritava mais do que ela admitiria. Camila, por outro lado, florescia a cada dia mais. Sua empresa expandiu, sua influência cresceu, e sua felicidade se tornou visível até mesmo para aqueles que não a conheciam. Ela e Henrique foram vistos juntos inúmeras vezes, e cada aparição deles parecia confirmar o que muitos já suspeitavam. Ele a tratava como alguém que merecia ser cuidada. Não como um troféu, não como uma posse, mas como uma mulher digna de ser amada. Marcelo tentou ignorar, tentou não acompanhar, mas todas as notícias chegavam até ele, quer quisesse ou não. E com o tempo, ele começou a perceber algo que nunca tinha admitido antes. Camila não apenas seguiu em frente, ela se encontrou. E ele? Ele ainda estava preso a um ciclo que não levava a lugar nenhum. Foi em uma tarde chuvosa que algo dentro dele finalmente cedeu. Ele estava no escritório, olhando pela janela, os pingos d'água escorrendo pelo vidro como se refletissem exatamente como ele se sentia. Pela primeira vez, permitiu-se admitir que estava exausto. Exausto de fugir, exausto de fingir, exausto de tentar preencher um vazio que parecia crescer a cada dia. Então, fez algo que nunca pensou que faria. Pegou o telefone, hesitou por um instante e, antes que pudesse mudar de ideia, discou um número. A ligação tocou algumas vezes antes de ser atendida. A voz de Camila era serena, sem nenhuma emoção extra. Ele quase desistiu naquele momento. Oi, Camila. O silêncio do outro lado fez seu coração martelar no peito. Ele soube naquele instante que ela não esperava por essa ligação. O que você quer, Marcelo? Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia palavras certas para o que queria dizer. Eu só precisava dizer algo. Ele ouviu sua respiração do outro lado, paciente, mas não exatamente interessada. Diga, Marcelo engoliu seco. Nunca foi bom em admitir erros. Nunca foi bom em reconhecer que falhou. Mas Camila não era qualquer pessoa. Camila era a pessoa. Eu te machuquei. E eu fui um idiota por muito tempo. Do outro lado, Camila nada disse. Eu não estou esperando que isso mude alguma coisa, continuou, apertando o telefone com força. Mas eu precisava dizer que eu vejo agora. Vejo tudo o que fiz. E você merecia muito mais do que eu te dei. O silêncio durou longos segundos. Quando ela finalmente respondeu, sua voz não tinha raiva, não tinha rancor. Eu sei, Marcelo. Ele prendeu a respiração. Eu sei que eu merecia mais. A resposta simples, mas tão cheia de significado, foi como um soco no peito. Eu só queria que você soubesse, ele disse, sentindo o nó apertar sua garganta. Eu sei, ela repetiu, e dessa vez
Havia um tom de gentileza ali. Então, ela fez algo que ele jamais esperaria. Eu espero que você encontre sua paz, Marcelo. Ele fechou os olhos, sentindo as palavras ecoarem dentro dele. Obrigado, Camila. E com isso, a ligação terminou. Ele permaneceu ali, sentado, olhando para o telefone, sentindo uma estranha sensação dentro de si. Não era tristeza, não era arrependimento, era aceitação. Pela primeira vez, ele realmente aceitou que Camila nunca mais voltaria. E, de alguma forma, isso era libertador. O tempo passou e Marcelo começou a mudar. Ele se afastou das festas vazias, reduziu a quantidade de uísque que bebia, começou a focar mais no trabalho. Não porque queria se distrair, mas porque, pela primeira vez em anos, queria se tornar alguém melhor. Isabela percebeu a mudança e um dia simplesmente foi embora. Sem grandes discussões, sem brigas. Ela apenas soube que seu papel ali havia acabado. Marcelo não impediu. Ele deixou que ela seguisse, assim como Camila seguiu. Assim como ele próprio precisava seguir. Foi apenas anos depois, em um evento beneficente, que Marcelo a viu novamente. Camila estava ao lado de Henrique, rindo com algumas pessoas. Ele a observou de longe e dessa vez não sentiu ciúmes, não sentiu raiva, sentiu orgulho. Ela olhou em sua direção por um breve instante. Seus olhares se encontraram e então Camila sorriu. Marcelo sorriu de volta e naquele momento ele soube que finalmente estava livre. Você já conheceu alguém que passou por algo parecido? Alguém que foi traído, humilhado, mas conseguiu dar a volta por cima e mostrou que a melhor vingança é a felicidade? Conta aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião sobre essa história. E me diz, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Se gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E agora não saia ainda. Tem um vídeo incrível aparecendo na sua tela que você vai adorar assistir. Clica e confere.